Vamos lá então para mais uma história surreal. A história agora tem a ver com a Revolução Francesa, mas não é aquilo que a gente aprende, né? O básico. Não, tá bem fora do básico. Porque a gente vai falar da vida sexual dos personagens. Sim, vamos falar dos bastidores, do que está por trás das cortinas. E isso importa, professora? É óbvio. Fofoca é sempre bom, mas tem um fundamento aqui. Se os franceses estavam indignados com o seu rei, com a sua rainha, é óbvio, é um acúmulo de insatisfações. Mas também temos que analisar, né? As frustrações, elas vêm da onde? Das expectativas. E estamos falando aí de final do século XVIII, quando o modelo, né, chamado Antigo Regime, já estava bem desgastado. Mas esse modelo, ele ainda não tinha sido derrubado, a Revolução Francesa vai fazer isso. E a tradição, há séculos, há pelo menos 3 séculos, é que um reino próspero, um reino com futuro, era um reino que o rei e a rainha tinham muitos filhos. Isso era um sinal de Deus, até porque é monarquia absolutista, né? Monarquia absolutista, teoria do direito divino dos reis, aquela coisa que eles foram escolhidos, e daí dá tudo errado. Vai dar tudo errado por quê? Bom, primeiro, a Maria Antonieta, ela é austríaca. E a Áustria, minha gente, ela era arqui-inimiga da França. Então, essa menina, ela foi preparada, ela nasce ali, né, ela é contemporânea do seu futuro marido, o Luís XVI, e ela vai crescer lá, né, na Áustria, lá em Viena, no Palácio de Schönbrunn. Ela é a 15ª filha da Imperatriz Maria Teresa, escutando que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo, que ela tem que fazer aquele outro, porque todas as meninas Habsburg, elas eram treinadas não só para serem, né, moças muito poliglotas, mas também que pudessem gerenciar países junto com os seus maridos ou o seu próprio país. E ela escuta que ela vai ser rainha da França. E ela sabe desde pequena que não vai ser uma coisa fácil. Não mesmo. Porque ela já chega, falei de expectativa, zero expectativas para ela, negativa expectativas para ela. Pois é. Só que daí, além dela ser austríaca, vai vir mais um ponto que vai pesar contra ela. Bom, já tem o ponto de ser mulher, ter estrangeira, mas o fato deles demorarem para ter filhos. E quando eu falo demorar, gente, não é 1, 2 anos, foram 7 anos. Para nós, hoje, século XXI, isso não importa. Ah, casei, não quero ter filho. Ah, casei, vou demorar para ter filho. Beleza, ah, não, vou adotar, ok. Mas na realeza não tem isso, não. É aquele sinônimo, né, de progresso, enfim, de bem-aventurados. E nada da mulher engravidar. E como a gente está na era moderna, é passiva até de anulação do casamento. Só que acontece que a culpa não era dela. Bom, no século XVIII sempre vai ser culpa da mulher, né? Ainda mais ela sendo austríaca. E a culpa, não dá para dizer que era bem dele, mas assim, né? O problema estava com ele. O problema estava lá no herói, o herói tinha capa. Sim, é uma comparação aí que os meus alunos me ensinaram, achei hilária. É a famosa fimose, ó, deu até uma rima aqui. Famosa fimose, o que que é a famosa fimose, minha gente? Ele, enfim, hoje é um problema que se resolve até com pomada, mas ele nasceu com o prepúcio, né, colado, e ele vai descobrir que para poder, enfim, né, fazer as coisas que ele tem que fazer, ele vai ter que passar por uma cirurgia e não tem anestesia, é no seco. Só que isso, como enrolaram muito tempo e ficaram investigando e fazendo mil coisas lá com a mulher, ele já tinha mais de 20 anos de idade. E daí, minha gente, a glande, né, já está aderida ali à pele, não é só fazer um tiquezinho na ponta, vai ter que cortar, né, descascar ali a laranja, bastante coisa. Ele falou: "Ah, não vai rolar, não vai rolar mesmo". Só que não tem querer, né? É uma obrigação dele, faz parte, vem como tem o bônus e tem o ônus aí do trono, né? E daí vai fazer a cirurgia, vai ficar lá parecendo uma berinjela, mas depois eles vão ter filhos. Sim, teve o problema da fimose e isso foi mais um fator que pesou. Pesou para quem? Pesou contra a Maria Antonieta.
porque era sempre culpa dela, e dela vai ser, né, chamada de a defeituosa, já era chamada de Madame Déficit, porque ela, para poder fugir desse bullying, né, dessa cobrança, porque tudo isso era secreto, ela investia na moda. Ela rebatia esse ódio, escondendo que, logicamente, ela estava machucada, né? Mas com perucas imensas, com vestidos mega elaborados. E isso, no final das contas, né, pode tê-la protegido, mas ao mesmo tempo deu uma boa piorada na imagem da monarquia, que já não estava lá aquelas coisas. E o que vai sobrar é eles serem decapitados. A gente já sabe que esse é o final dessa história, é o final dessa fofoca, até porque foi lá em 1793. Beleza, minha gente? Tô dirigindo, então a gente vai olhando para cá, vai olhando para lá, mas a história a gente consegue contar. Aliás, lembrei de mais uma história. Ai, bem triste essa. A história do filho. O filho mais velho dela, né, o que estava vivo ali na Revolução Francesa. Filho homem, porque ela tinha mais duas meninas vivas na época da Revolução Francesa. Tadinho desse menino, gente. Ele era uma criança, ele tinha ali 9 anos de idade. E ele foi, né, preso junto com a família durante um tempo, até que ficou a família junta. E o menino foi maltratado, o Jacobino que ficou cuidando dele, nutriu um ódio imenso contra a família real. E daí toda essa negligência, né, levou o menino a falecer. Mas o que é mais dolorido dessa história não é só os maus tratos, não é só o estresse que essa criança passou com tão pouca idade. É o julgamento da mãe. Ele foi levado em uma das sessões do julgamento da Maria Antonieta, porque o rei ele vai ser executado no dia 21 de janeiro de 1793 e ela só vai ser executada lá no final daquele ano, 9 meses depois, lá em outubro. Vai sofrer bastante. Se não bastasse todas as acusações, humilhações, enfim, e o fato, né, dela estar literalmente com a cabeça a prêmio, ela teve que presenciar, ver o seu filho, ela não sabia o que tinha acontecido com as crianças, né, desde que ela tinha sido presa lá na Conciergerie, e ele estava assim, visivelmente abatido, visivelmente maltratado. Isso para a mãe já é um sufoco. E como se não bastasse isso, né? Ainda o menino foi obrigado a repetir falas ali que claramente ele foi obrigado. Em francês, em momomó, e falando a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, a minha mãe aquele outro, e pipipi, popopó. E lógico que ela caiu, né, em lágrimas. E daí tiveram que encerrar a sessão, levaram o menino, levaram ela e tal. Pois é, quando o menino morreu, o negócio ficou secreto. Inclusive, vão guardar o coração dele, que está lá em Saint-Denis, na Basílica de Saint-Denis, próximo de Paris. Mas ela não ficou sabendo. Ela vai ficar sabendo, gente, alguns minutos antes dela estar sendo levada para a guilhotina. Ela escutou a sentença que ela seria executada de madrugada e dela já engoliu em seco. A rainha Maria Antonieta já. Porque isso significava na época, né, que era uma humilhação extra, só os piores criminosos eram executados de madrugada. Não bastando isso, né? Ela foi para a cela dela e ela escrevia cartas para que ela chamava de irmã, que era a cunhada dela, falando, né, de saudades dos tempos que ela era feliz, que ela não entendia o ódio daquele tempo e tal. E nisso chega o Carrasco com a túnica dos condenados, que era tipo um camisolão assim, todo pulguento, devia ter até aranha, tinha vômito, tinha sangue, tinha tudo que você pode imaginar, mais humilhação extra. E uma tesoura para cortar os cabelos dela, porque daí tira o fio da guilhotina e tal, né? Só que o Carrasco, ele estava com o filho dele, que sim, né, acompanhava, as crianças viam a execução, outros tempos, né, final do século XVIII. E ela, quando viu o Carrasco chegando, ela começou a chorar. Ela começou a chorar copiosamente, desesperadamente. E o menininho que estava ali junto com o seu pai, né, enfim, estava acostumado a ver aquilo, teve um ataque de riso. Ele começou a rir, e aquela mulher chorando. E daí, quanto mais ele ria, mais ela chorava, até que no auge daquela histeria, ele pega e fala para ela assim: Você tá chorando por quê? Teu filho já morreu? Nossa! Daí essa mulher não, né, não queria mais viver mesmo.
E quando ela, enfim, né, vai ser carregada para fora da cela, que ela não consegue, ela tá sem forças, que ela olha assim lá no final assim da conciergerie, é um corredorzão assim, daí tem uma escadinha, tá aquela multidão, né, de madrugada com tochas esperando por ela, e não é uma carruagem que vai levar ela, é uma jaula para animais. E dela pega e se urina de medo. Então, muito tenso o final da Maria Antonieta e o começo também. Basicamente, né, outros tempos aí para as mulheres e ela foi vamos dizer assim, o bode expiatório, né, de tantas expectativas frustradas, de tanta raiva contida contra a monarquia absolutista. Literalmente, ela acabou pagando o pato até pior do que o rei. É isso, minha gente. Obrigada por assistir. Curtir também me ajuda pra caramba. Se inscrever, então, nem te conto. Um beijo.